E aí, você também tem se conectado com o mundo atualmente? Principalmente nesses dias de pandemia que estamos vivendo? Se você também está com dificuldades em matérias do ensino médio ou do ensino fundamental, vem comigo que eu vou te ensinar tudo isso de uma forma super descontraída que você vai querer aprender até mesmo nos momentos de lazer. Hoje, nós vamos aprender sobre introdução à literatura e também sobre trovadorismo. Agora que vamos dar início à literatura, a primeira coisa que você não pode esquecer é que literatura e história têm tudo a ver. E a segunda coisa que você não pode esquecer quando o assunto está relacionado a escolas literárias é que literatura é a expressão do pensamento do homem de acordo com o período histórico. Ou seja, se o pensamento do homem muda o período histórico e, consequentemente, muda a forma dele se expressar. Agora eu vou citar para vocês, em ordem cronológica, as principais escolas literárias para alguns vestibulares e até mesmo o Enem, que já está chegando. O trovadorismo, o humanismo, o classicismo, o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo e a contemporaneidade. Contemporaneidade. Eu só tenho que conseguir falar essa palavra. A contemporaneidade não pode ser considerada uma escola literária ainda, porque ela vem desde 1945 até os dias atuais. Ou seja, ela está ainda no tempo presente, não possui regras de escritas bem definidas e nem uma estrutura definida ainda. Podemos dizer que ela é uma escola em construção. Também não podemos esquecer do concretismo e da geração mimeógrafa. Porém, eles não têm um destaque tão grande no Enem e nos outros vestibulares. Agora, falando especificamente de trovadorismo, depois, nas próximas aulas, nós vamos falar sobre cada uma dessas escolas, de uma forma mais resumida e descontraída, para que você possa aprender sobre cada uma delas e tirar 1000 em linguagens no Enem. O trovadorismo aconteceu na Idade Média, entre o século XII ao século XIV, lá na Europa. Neste momento, estava acontecendo o feudalismo, onde tínhamos o senhor feudal, o vassalo, o suzerano. Lembra disso lá em história? Pois é por isso mesmo que eu disse que você vai precisar sim conectar literatura e história para poder dar tudo certo. E nessa época, o que reinava sobre a sociedade era o teocentrismo. Teocentrismo significa Deus no centro do universo, ou seja, todos os pensamentos da época eram sobre a vontade de Deus, eram pensamentos religiosos. E neste contexto também estavam acontecendo as cruzadas, que eram batalhas de caráter religioso. E também, outro tipo de guerra, era as de conquistas coloniais. A maioria das produções aconteciam na corte, não todas elas, mas a maioria. E o rei estava no topo da sociedade. O trovadorismo foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Também não podemos esquecer de citar para vocês sobre os cancioneiros. Os cancioneiros eram uma coleção de prosas e poesias escritas da época. Hoje, eles se encontram na Biblioteca de Portugal. Os principais foram o Cancioneiro da Ajuda e o Cancioneiro da Vaticana. Nessa época, existiam as cantigas, as poesias, todas elas com rima e uma estrutura muito bem definida. Antes de eu continuar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e não deixou um like, curte, comenta e compartilha aí com seus amigos que também ainda não sabem sobre escolas literárias ou que vai prestar Enem e precisa sim fazer uma revisão. Agora, entrando na parte de cantigas, podemos dividir em grupos de líricas amorosas e de cantigas satíricas. E de cantigas sátiricas. E esses dois grupos se subdividem em outros. E esses dois grupos se subdividem em outros dois grupos. São as cantigas de amor e as cantigas de amigo, da categoria líricas amorosas, e as cantigas de escárnio e maldizer, do grupo das sátíricas. A cantiga de amor possui um eu lírico masculino, onde esse homem ele é sofredor, um coitado, ele é um escravo da mulher.
E essa mulher, ela é toda bela, graciosa, é uma mulher da corte. Essa é uma mulher realizada, uma mulher inacessível. E esse homem, ele se lamenta muito, porque o amor deles é praticamente impossível. Praticamente não, é realmente muito impossível. E um exemplo que eu posso citar das cantigas de hoje em dia, como nos modelos dessa época, é a cantiga do Raça Negra, Amor Impossível. E podemos destacar o seguinte trecho: triste ver você passar e não poder te tocar. É esse amor que me destrói, é esse amor que me corrói e não posso fazer nada, nada para mudar. Ou seja, reflete claramente esse amor impossível dos dois, esse homem que ele quer tanto essa mulher, que ele deseja tanto ela, porém ela é inacessível, ele não pode fazer nada para mudar. E agora, passando para a cantiga de Amigo, ela possui um eu lírico feminino, porém, todavia, entretanto e nada mais obstante, quem na verdade escreve essas canções são os homens. E nessa cantiga, a mulher, ela é formosa, ela é graciosa e camponesa. Então, esse tipo de cantiga, ele revela um ambiente mais pastoril. E ela lamenta pelo namorado dela, pelo amigo, né, o namorado, que ele é um mentiroso, ele é um traidor. Porém, ele é um galã, ele é um bonitão, ele é um... Eu posso falar gostosão, Priscila? Você pode. Ele é um gostosão. Ele é um gostosão. Nossa, que estranho falar essa palavra. Ele é muito gato e ela sofre de saudades por ele. Porque ele pode ter ido pra guerra, pode ter ido pras conquistas coloniais, ou lá para as batalhas lá das cruzadas. Um exemplo da cantiga de Amigo nos dias atuais é a cantiga Nessas Horas, de Mateus e Cauã. Tenho certeza que você já escutou sofrendo por aquele crush inacessível. Você de lá e eu de cá, olhando o mesmo céu. Que distância cruel. E agora, passando para as categorias das sátíricas, vamos iniciar com as cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio, eu também tenho certeza que você já fez uma, já cantou, já desejou para alguém. A cantiga de escárnio é aquela cantiga que você manda uma indireta, porque você não quer revelar o nome da pessoa a quem você realmente quer criticar, você só quer deixar ela ali, né, meia constrangida. Então você vai jogar aquela indireta, porém você não vai falar o nome dela. E esse tipo de cantiga possui uma linguagem bem trabalhada. E um exemplo dos dias de hoje é Beijinho no Ombro, da Valesca Popozuda. Desejo a todas inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia mais a nossa vitória. Bateu de frente é só tiro, porrada e bomba. Aqui dois papos não se criam e não se faz história. E agora passando para nossa última subcategoria, as cantigas de maldizer. As cantigas de maldizer, ao contrário das cantigas de escárnio, elas eram totalmente diretas. Imagina só, na época, uma cantiga totalmente direta, onde você jogava em direta, citava o nome da pessoa. O único problema, usava agressão verbal. E um exemplo é a cantiga Renata Ingrata, do Latino, com os seguintes trechos. Renata ingrata, trocou meu amor por uma ilusão. Renata ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Até pra namorar foi Bellatriz, fingindo que eu era o que ela sempre quis. Gente, fala sério, né? Que época que tudo. Bom, meus bens, por hoje é só. Então, antes de você sair do vídeo, você vai se inscrever no nosso canal, se ainda não tiver inscrito, dar um joinha, comentar e compartilhar com os seus amigos para todo mundo sair bem em linguagens esse ano, hein? Ano que vem. Te aguardo. Até a próxima.